Bom, dando continuidade no nosso curso, faltou a gente comentar um pouco sobre as armaduras complementares. Então a gente fez o dimensionamento da laje em steel deck, né, através das tabelas já, né, industriais aí que a gente tem da Metform ou alguma outra marca. A gente fez o dimensionamento da nossa viga, né? Fizemos várias verificações. Então, para quem está caindo nesse vídeo, pode estar retornando. A gente tem uma playlist completa com vários vídeos fazendo todas as verificações praticamente que precisam ser realizadas com relação à viga mista. E ficou faltando da gente falar um pouco sobre as armaduras complementares, né? Então a gente fez as verificações na viga mista, só que além das verificações feitas, precisam ser feitas as verificações das armaduras complementares, que são armaduras aí que precisam ser colocadas, tá? Né? Seja na laje ou próxima à região da viga, com a finalidade aí de contribuir e evitar problemas, manifestações patológicas, fissuras excessivas, tá? Então, quais são essas armaduras que a gente tem que utilizar na nossa viga mista aí? Então, a primeira armadura, na verdade, é a armadura da laje, né? Que é uma armadura complementar, que é a armadura de retração. Então, na primeira aula aí, né, que foi sobre laje, o dimensionamento da laje em steel deck, a gente encontrou qual que é essa armadura de retração, né? De acordo com o próprio catálogo da laje, a gente tem o que é fornecido, o que ela exige de acordo com a altura da nossa laje, tá? Então, essa armadura de retração é com relação ao volume, à área de concreto que você tem, né? Ela já é dada em função disso, tá? Bom, a segunda armadura que a gente vai ter que colocar é a armadura de costura, tá? Então a gente vai comentar nesse vídeo sobre a armadura de costura e sobre também a armadura de continuidade, tá? Então são três principais armaduras que vocês precisam colocar numa laje, numa viga mista, tá? Armadura de retração, que é mais usual na parte da laje, tá? A armadura de costura, que é ali na região da viga mista, e a armadura de continuidade, que também, né, na região ali onde você tem continuidade, como o próprio nome diz, né, por conta de continuidade da viga entre uma viga de apoio principal ou uma continuidade aqui, por exemplo, entre, né, por conta de um pilar, você ter continuidade da viga. A gente vai comentar sobre isso com mais calma nessa aula, tá? Bom, como a primeira armadura complementar que a gente falou aqui foi a armadura de retração, tá? Então, se vocês retornar lá na aula do Steel Deck, a gente viu lá qual que foi a laje que a gente utilizou, qual que foi o modelo de forma que foi o de 70, o AMF 75, né, que é aquela forma nervurada de 75 milímetros de altura, e qual foi a altura total que a gente utilizou, né, 75 milímetros da altura da nervura, mais 6,5 de capa de concreto. Então totaliza lá uma altura de laje de 140 milímetros. Né? Para essa altura de laje, a gente precisa utilizar, tá, uma armadura de retração na laje, uma tela aí AQ75, são barras de 3,8, né, fazendo uma malha de 15 centímetros de distância de uma para outra, tá? Então essa é a armadura que a gente tem que utilizar mínima aí para combater a retração no concreto, tá? E isso é muito tranquilo de se encontrar, né? Com base somente na altura da laje, a gente vai lá e utiliza essa tabela aqui, por exemplo, que é exatamente igual à tabela que tem na Metform, tá? Ou, via de regra, às vezes não acha essa armadura Q75, pode usar aqui 92, que dependendo da região aí, né? Ou aqui é 138, que é a de 4,2 milímetros, talvez seja até mais fácil de encontrar, tá? Mas o mínimo seria essa aqui para uma altura de 140 milímetros. Tá certo? Então essa armadura ela é super simples de a gente adotar, justamente porque é em função da altura da laje. Bom, e com relação à armadura de costura? Para que serve essa armadura de costura, pessoal? Então a armadura de costura é justamente na região, né, da nossa viga mista agora. Então a gente deixa de falar um pouco da região da laje em si e foca mais na região da viga agora. É claro que também tem, é justamente, né, por conta da laje essa armadura, tá? Mas é na região onde se localiza a viga que eu estou querendo dizer, tá? Mas para que serve essa armadura? É justamente, né, para combater o cisalhamento que acontece na região aqui, tá? Onde está a nossa viga mista. E por que acontece esse cisalhamento?
né? Justamente por conta dessa força que é transferida pelos conectores na interface entre o aço e o concreto, né? Essa força que é combatida, no caso, por esse conector, que ó, a aula que a gente já dimensionou, viu a quantidade de conectores que precisa no nosso projeto, né? Para a interação completa. Ou seja, a gente vai ter conectores de cisalhamento aqui ao longo do comprimento da viga, ok? Qual que é a função desses conectores no final das contas? Justamente combater o cisalhamento que acontece entre o perfil metálico e a capa de concreto. Ou seja, ele combatendo esse cisalhamento, esse conector está contribuindo, né, para que ocorra o cisalhamento entre a região da viga mista e o restante da laje de concreto, tá? Que é justamente essa região, né, que seria, né, essa região aqui, ó. Então, essa região aqui onde está a viga mista, que é essa região do centro, né, ela está contida e não está acontecendo, né, esse cisalhamento entre a laje e o perfil, tá? E é justamente por você estar contendo esse cisalhamento longitudinal entre esses dois materiais é que vai surgir quem aqui? A, o cisalhamento, tá? Na própria laje de concreto, tá? Porque nessa região aqui, ó, de certa forma ele está travado, tá? Está se comportando como um único elemento aqui, tanto a laje como o perfil metálico. No entanto, esse restante aqui, ó, seja do lado esquerdo como do lado direito, ele não está, ele não vai conseguir ter esse comportamento semelhante a essa região central aqui do perfil da viga mista. E o que acontece nessa região entre a viga mista, tá? Onde tem essa contenção do cisalhamento entre a laje e o perfil, e o restante da laje, onde de certa forma vai ocorrer esse cisalhamento na laje de concreto. Tá? Então a gente pode adotar um modelo semelhante ao que a gente utiliza em estruturas de concreto armado, por exemplo, em uma viga de concreto armado, para encontrar a questão do esforço cortante e aquela armadura transversal que é para combater o cisalhamento, né? O esforço cortante, através da analogia da treliça de Morse. Tá? Então a gente pode utilizar a mesma analogia de maneira semelhante aqui para entender o seguinte: fazendo essa treliça, né, de Morse, como que a gente consegue entender aqui? Então essa região tracejada, dentro dela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é a região onde está contida, né, onde esses conectores estão trabalhando e estão contendo esse cisalhamento entre a laje e o perfil, beleza? Agora, essa região fora da linha tracejada, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, é a região que está, de certa forma, mais livre, né? A região da laje em si. Ou seja, nessa região aqui, né, central, tá? Através da analogia da treliça de Morse, a gente consegue fazer o quê? Entender que vai ter ali componentes, tá? Que é chamado de HV, tá? Que vão estar na verticais, que vai estar aqui na vertical, tá? Propriamente dito. Então aqui a gente tem o que? De certa forma, os tirantes, tá? Então aqui seria um tirante. E aqui formando um ângulo de 45 graus com a horizontal da nossa linha central longitudinal da nossa viga mista ou do perfil metálico, a gente vai ter quem ali? A biela comprimida, tá? Dos dois lados. Então perceba o seguinte, a gente tem uma componente, dada essa analogia da treliça de Morse, tá? De duas bielas comprimidas, formando um ângulo de 45 graus, tá? Com a linha central ali, longitudinal da nossa viga mista. E a gente tem, formando a 90 graus, tá? Perpendicular ali, um tirante, que vai estar causando o quê? Nessa região aqui? Tração. Ou seja, é justamente nessa região
que a gente precisa colocar quem? As armaduras que vai combater essa tração, né? E vai impedir que ocorra quem? Essa ruptura, né? Entre essa região que está a nossa viga mista, tá? Quando eu digo viga mista, pessoal, eu tô querendo dizer que é a viga metálica e a laje de concreto, tá? Então vai combater essa armadura que a gente vai colocar aqui na vertical, ó, ao longo do comprimento. Ela vai, né, impedir que ocorra essa ruptura entre a viga mista, que é composta pelo perfil metálico, e a laje de concreto, e o restante da laje de concreto, né, que tá no restante ali da nossa estrutura. Tá? Então aqui, ó, na linha tracejada é justamente onde tende a acontecer, né, ou próxima dela aqui, que está representado por essa linha meio, né, tá parecendo umas ranhuras aqui, né, simboliza ali onde está acontecendo essa separação dos dois materiais ou a ruptura. Então é justamente nessa região que tende a acontecer essa ruptura devido a essa componente de tração da viga mista com o restante da laje de concreto. Então é essa a função da armadura de costura, tá? E como que a gente faz para encontrar qual que é essa armadura de costura necessária? Bom, é relativamente simples, tá? A gente precisa verificar que a força solicitante, tá, deve ser menor do que a força de resistência, né? A força resistida, né, no caso pela armadura ou pela forma, que também pode contribuir nesse caso, dependendo da posição da forma. Então a gente vai ver isso agora, tá? Então a força solicitante tem que ser menor ou igual à força resistente, tá? Que é dada aqui por HVSD, que é a força solicitante, e o HVRD, que é a força resistente, tá? Então é justamente o que está escrito aqui. Bom, quem que é a força solicitante? Tá? Ela leva em consideração algumas características geométricas e também com relação à quantidade de pinos de cisalhamento que a gente está utilizando, tá? Então, qual que vai ser a força solicitante? Então, ela depende desse Nm, que é o número de conectores situados ao longo do comprimento Lm. E o que seria esse comprimento Lm? É o comprimento que a gente está analisando a nossa viga. Então, por exemplo, se a gente está analisando o comprimento total da nossa viga, que é do L igual a zero e do L igual a L, né, que é o final da viga, então vai ser a quantidade total de conectores que a gente tem ao longo desse comprimento total. E o LM, obviamente, vai ser o comprimento total da viga, que é o que a gente está analisando. Agora, se a gente estiver analisando metade da viga, que é do início até o meio para uma viga biapoiada, tá? Então é o número de conectores para metade da viga. E a mesma coisa, metade do comprimento total da viga. Agora o N, tá? Então o N é diferente do NM, tá? Onde o NM depende do número de conectores do comprimento que a gente está analisando, que a gente escolheu para analisar. E o N, que é o número total de conectores entre a seção de momento nulo e a seção de momento máximo, que no caso nosso, como é uma viga biapoiada, lembrando que vai ser qual valor, então? Vai ser para metade do vão, né? Se a gente pegar aqui a nossa viga, então aqui a gente tem o diagrama de momento fletor. Então é do momento nulo até o momento máximo, ou seja, metade do vão, L sobre 2, tá? Para ficar simples, né, é interessante a gente adotar esse comprimento para análise como sendo metade da viga também, tá? Então, se a gente usar o comprimento para análise como metade da viga, o Nm vai ser igual ao N, que é também para metade da viga o número de conectores Nm, porque é em função do comprimento que a gente adotou. Tranquilo? Bom, o alfa é o grau de interação, que a gente já discutiu a respeito disso na aula sobre conectores de cisalhamento, que no nosso caso é 1. O FHD é a força horizontal de cálculo, tá? Que é causada nessa interface entre que está sendo aí resistida pelos conectores, né? Entre o perfil metálico e a laje de concreto, que a gente já calculou também. E o B1 e o B2 é a largura efetiva da laje. No caso do B1 é a laje que a gente está analisando, verificando essa ruptura por cisalhamento, né? E o B2 é a largura da laje oposta aí, tá? A gente vai aplicar isso no nosso exemplo. E quem que é a força resistente de cálculo? Então ela é dada por essa expressão aqui,
tá? Onde a gente tem duas componentes. A primeira componente, né, é dada por essa expressão maior, e a segunda componente aqui embaixo por essa outra expressão aqui no caso. De certa forma, a gente pode entender o seguinte. Lembra lá que eu falei pela trilhiça de Morse? Que a gente vai ter uma componente que é a biela comprimida, que é formada aqui por esse ângulo de 45 graus com relação à linha horizontal do nosso perfil metálico. Tá? E a gente vai ter uma componente que é o tirante, que é essa componente aqui de tração. Então a expressão ela é basicamente o seguinte: essa primeira parte aqui é como se fosse, né, o tirante. Como se fosse não, né? A gente pode entender como sendo o tirante. E aqui a biela, tá? Então assim, a força resistente é a menor entre as duas. Ou vai romper o tirante, né, ali a região tracionada, ou vai ser a biela comprimida ali na região do concreto em si, que está predominantemente resistindo à compressão. Então, o menor das duas é a força resistente, tá ok? Então, é por isso que tem essas duas parcelas, uma do tirante e a outra da biela, tá? Bom, e o que é essas informações aqui? O ACV, né, que é essa parcela aqui, é a área de cisalhamento do concreto, né, por unidade de comprimento da viga. Então, a gente vai aplicar isso, mas é com relação ao quê? À altura da capa de concreto. Ou seja, a capa acima da nervura nossa, que é de 75 milímetros. Então, a nossa capa é de 6,5 milímetros, de 6,5 centímetros, tá? Que a gente está usando de capa de concreto, acima da nervura. O FCTK, né, seria ali a parcela resistente do concreto à tração, né, que é dado por essa expressão aqui, 0,21 vezes FCK elevado a 2 terços, né, com FCK em MPa. Tá? Então, a gente vai sair com o FCTK em MPa também. Tá? O AS é a área da armadura transversal ao eixo da viga disponível da laje, tá? Então a gente vai discutir o que seria esse AS. O AF é a área da forma de aço no plano de cisalhamento. No entanto, a gente só pode considerar essa área da forma metálica contribuindo para combater esse cisalhamento se ela for contínua e estiver perpendicular ao perfil de aço, que no nosso caso é, né? Mas a gente vai conversar sobre isso também. Se caso ela for paralela ao perfil, então a gente não pode considerar essa área da forma contribuindo, tá certo? O FYS, FYF e o FCK são as resistências, né, tanto da armadura de aço, da forma e a resistência à compressão do concreto. O gama A, gama C e o gama S são os ponderadores da resistência aí de cada um dos materiais, tá? Do aço estrutural, do concreto e da armadura, que é 1.1, 1.4 e 1.15. Bom, além disso, a gente tem que considerar a armadura mínima, tá? Que é dado por essa expressão. A armadura mínima tem que ser maior entre 150 milímetros por metro ou 0,1, né? A área ali de concreto, tá? Resistente a esse cisalhamento. Além disso, o diâmetro que é recomendado para a armadura de costura tem que ser menor ou igual a 32 milímetros. E o diâmetro máximo da barra, tá? Ele é igual a 1/8 vezes a nossa capa de concreto, tá? Que é dado por TC. Bom, o espaçamento entre essas barras, tá? O espaçamento mínimo, então ali no caso, ele tem que ser maior ou igual entre esses três valores: 20 milímetros, o diâmetro da barra que a gente está usando, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, tá? E o espaçamento máximo é de 40 centímetros ou 400 milímetros de uma barra para outra. Além disso, a gente tem o comprimento de ancoragem, tá? Então, o comprimento de ancoragem é dado por essas duas expressões aqui que a gente vai calcular mais à frente também, tá? Que é dado por LB mais aqui o final uma parcela L' de B aqui, tá? Que é essa outra expressão. Então, esse comprimento de ancoragem, ele é dado justamente por essa ilustração da figura aqui, né, que vocês estão vendo. Então, no nosso caso, que é uma viga intermediária, uma viga interna, esse comprimento de ancoragem vai ser tanto para o lado esquerdo quanto mais o lado do lado direito. Bom, então para o nosso exemplo, a gente vai começar primeiro calculando quem? A força horizontal, né, solicitante ali, a força solicitante, para a gente comparar com a força resistente, no caso, tá? Nesse cisalhamento que está ocorrendo
entre a região do perfil da viga mista e o restante da laje. Tá? Então, quem que vai ser essa força solicitante? Bom, então vai ser a expressão que a gente acabou de mostrar, onde o alfa do nosso caso é igual a 1 porque é uma interação completa. Tá? Depois, qual que é a força horizontal que a gente vai utilizar? A gente já calculou essa força lá na aula sobre conectores de cisalhamento, tá? Onde tem uma parcela aqui que é referente à parcela do concreto, tá? E uma parcela referente ao perfil de aço em si. Então é menor ou igual entre essas duas forças, que no nosso caso a parcela do concreto deu uma força menor, que é 2.121 kN. Tá? Então, é essa força horizontal que a gente está adotando ali, né, sendo contida pelos pinos, pelos conectores de cisalhamento. Tá ok? Então, essa força horizontal que a gente dimensionou lá os nossos conectores de cisalhamento. Tá? Então, para quem não viu, né, pode voltar aí na aula que é sobre conectores de cisalhamento. Beleza? Bom, e essa parcela B1 sobre B1 mais B2 é justamente com relação à largura efetiva, que a gente também viu lá na aula de conectores de cisalhamento, que depende justamente da dimensão em planta da nossa laje, né, e o vão da nossa viga, que é mais ou menos, né, referente igual a essa simbologia aqui que é dado na literatura que a gente está utilizando, né, no caso para uma viga interna, a gente fez essa verificação, que depende aí tanto do comprimento da viga, tá? Quanto também da dimensão da laje, né? O espaçamento entre um perfil paralelo ao outro aqui no caso. Então é menor ou igual entre esses dois valores, no caso o comprimento do perfil sobre 8 e essa distância de um perfil paralelo ao outro, né? A metade no caso, né? A distância sobre 2, tanto para o lado esquerdo mais a parcela do lado direito. Então, para quem não viu essa parte e quer entender ou ainda não fez, volta lá na aula de conectores de cisalhamento que a gente calcula essa largura efetiva com mais calma, tá? Aqui a gente não vai calcular de novo para não ter uma perda muito grande de tempo. Então, aqui, se a gente for fazer essa analogia, como no nosso caso aqui embaixo, ó, a dimensão da laje, tanto na parte de cima quanto da parte de baixo, ou seja, a gente está analisando a viga V2, né, que é a nossa viga de estudo de caso aqui. Ou seja, a laje à esquerda dela, né, olhando a viga de frente, e a laje à direita dela tem a mesma dimensão. Tá? Ou seja, deu a mesma largura efetiva, que deu 107,5 centímetros. Tá? Tanto para o lado esquerdo, que é a laje de cima, quanto a laje do lado direito, que é a laje aqui de baixo em planta. Então, se a gente fizer 107 dividido por 107 mais 107,5, vai dar 0,5. Tá? Então, essa parcela de B1 dividido por B1 mais B2, a gente vai utilizar o valor de 0,5. Mas pode ser que não seja sempre isso. Então, depende se é simétrico ou não, se essa largura efetiva vai dar igual dos dois lados. Tá? Então, aqui, qual é a outra análise que a gente tem que fazer? Com relação ao NM, o N e o LM, onde o NM é o número de conectores com relação à largura LM que a gente está analisando. E o N é o número de conectores entre a seção de momento nulo e a seção de momento máximo, que no nosso caso é uma viga apoiada, então a seção de momento nulo vai aqui desde o apoio, que seria o pilar, até o vão, né, o vão central da viga, né, que é o valor aqui de momento máximo de 344 kN vezes metro. Então, se a gente analisar da seguinte forma, para ficar mais simples, a gente pode utilizar esse LM, que é o comprimento que a gente está analisando, como sendo também metade da viga. Ou seja, o NM, que é o número de conectores com relação ao comprimento que a gente está analisando, ele vai ser igual ao N, que é o número de conectores do momento nulo ao momento máximo. Beleza? Então vai ser os mesmos valores. Então, fazendo essa substituição de dados aqui, o NM, que é o número de conectores, né, para a metade da viga ou para o vão que a gente, para o comprimento que a gente está analisando, que é exatamente para a metade da viga, ele é dado por 45. Tá? Por quê? A gente fez esse cálculo com base, né, o número de conectores que a gente encontrou lá na aula sobre conectores de cisalhamento. Então, se vocês buscar aí, a gente encontrou lá que seriam necessários 3 conectores por nervura, tá?
E a gente precisaria de 15 nervuras para metade da viga. Ou seja, para metade do vão da viga, a gente vai ter um número total de conectores de 3 vezes 15, que é 45. Tá certo? Então foi daí que a gente pegou esse dado. Então é 45 número de conectores para metade da viga, vezes o alfa, que no nosso caso a interação completa é 1, vezes a força horizontal, tá? Que é 2.121 kN, dividido pelo número total de conectores para a seção entre o momento nulo e o momento máximo, que é para metade da viga, que é de 45 também, vezes esse fator B1 sobre B1 mais B2, que a gente está utilizando aqui, 0,5, como já discutido, tá? Dividido pelo comprimento LM, que é o comprimento que a gente está considerando para analisar, que é metade da viga, que é 430 centímetros, já que a nossa viga total aqui tem 860 centímetros de comprimento, então 430. Tá? Então isso vai dar uma força solicitante ali para gente, né, de 2,47 kN por centímetro. Então, se a gente fizer a compatibilização de unidade aqui, a gente vai estar saindo aqui em força linear, tá? Então, é por comprimento. Aqui no caso, como a gente está trabalhando com unidades em kN e centímetro, então aqui a gente vai sair em kN por centímetro, 2,47. Bom, e a força resistente agora? Então, vai depender tanto da parcela aqui do tirante, quanto da parcela da biela. Então, seria o menor entre as duas. O alfa-C e o alfa-S é justamente os coeficientes de minoração da resistência dos materiais, que é 1,1 para o aço estrutural, 1,4 para o concreto e 1,15 para as barras de aço. Beleza? Bom, o ACV, que é essa área ali de concreto resistente lá a esse cisalhamento, é dada pelo quê? Então, o ACV é dado como aqui? Essa relação, né, entre o comprimento que a gente está adotando, né, para analisar sobre ele mesmo, tá, vezes a espessura da nossa capa de concreto ali no caso, tá? Então, por que que tem que ser, tem que multiplicar ali pela relação entre essa divisão, né, entre esses comprimentos de análise que a gente tá utilizando, justamente para essa área ficar em unidade por metro, tá? Então aqui no nosso caso, como que vai ficar? Então aqui eu utilizei qual distância, né? Eu utilizei 430, tá? Que é a metade da nossa viga, tá? Vezes a altura da laje, da espessura da laje de concreto acima da nervura da forma metálica, que é 6,5 centímetros, dividido pelo próprio comprimento de análise, que é 430 centímetros. Então perceba que aqui em cima, né, 430 centímetros vezes 6,5 centímetros, a gente vai sair o quê? Centímetros quadrados, tá? Dividido por 430, que está em quê? Centímetros. Então vai ficar o quê? Centímetro quadrado por centímetro, tá? Ah, Igor, mas não tem sentido isso. Você poderia cortar centímetro com centímetro e ficar só, né, 6,5 centímetros. Não, mas a gente precisa trabalhar em comprimento, em área por comprimento linear, tá? Porque aqui poderia não ser centímetro quadrado por centímetro, a gente poderia utilizar centímetro quadrado por metro, tá? Então seria o quê? 430 vezes 6,5 dividido por 4,3 metros. Então a gente sairia aqui em centímetro quadrado por metro. Então aqui, como a gente está trabalhando em centímetro quadrado por centímetro, então daria, né, de certa forma, a gente entende que fazendo essa simplificação de unidade, daria na mesma, tá? Mas se você estivesse trabalhando com outra unidade aqui embaixo, não seria dessa forma, tá? Então aqui no caso fica como 6,5 centímetro quadrado por centímetro, tá ok? Bom, e o FCTK, né, inferior, que seria essa resistência ali à tração do concreto? Então é dado por 0,21 vezes o FCK, que a gente está utilizando aí 25 MPa, elevado a 2 terços. Então dá 1,8 MPa ou 0,18 kN por centímetro quadrado. Bom, agora entra uma outra questão aqui, a área de forma. Por quê? Né? Percebam o seguinte, ó, que aqui nessa parcela, tá vendo que tem AF e também na parcela de baixo aqui da biela. Tá? O que seria esse AF? A área de
forma, né? A área da forma metálica da nossa laje, se ela contribui ou não para combater esse cisalhamento. Então, assim, tem diferentes contribuições que a gente pode considerar ou não. No nosso caso, a forma a gente vai poder considerar pelo motivo de que ela tá, então pegando aqui em planta, né? Vamos pensar que o nosso perfil metálico está aqui, certo? E as formas, elas estão passando nessa direção aqui. Ou seja, elas estão perpendicular à viga, ao perfil, né? Tá? E aqui é a forma. Então ela está perpendicular ao perfil e ela está tendo continuidade aqui em cima, tá? Então por esse motivo a gente pode considerar essa área AF aqui, ó, tanto na parcela de cima quanto na de baixo, como sendo contribuinte para a resistência ao cisalhamento. No entanto, tá? No entanto, mesmo que fosse perpendicular ao perfil, mas vamos supor que aqui a forma ela, né, ela não tivesse continuidade. Se tivesse apoiando a forma aqui até o centro do perfil e uma outra aqui do outro lado e não tivesse essa continuidade entre as formas metálicas. Aí, pessoal, a gente não poderia considerar essa contribuição da forma, tá? Porque a gente não está tendo continuidade entre elas, mesmo que elas estejam perpendiculares ao perfil, tá? E aí a gente tem outra situação da forma ser paralela ao perfil, né? Aí, obviamente, também a gente não poderia considerar essa contribuição, tá? Então, essa parcela aqui, ó, do AF seria igual a zero, tá? Então, aqui seria no caso da forma estar paralela ao perfil. Tá? Então, seriam as três principais situações que a gente tem, onde a única que a gente pode considerar a forma como contribuinte para a resistência ao cisalhamento, como sendo justamente a nossa, né? Que é a forma tendo continuidade, tá? E ela estando perpendicular ao perfil metálico. Então, aí a gente pode considerar essa resistência contribuinte. Bom, então qual que seria essa área da forma aqui? Tá? Então, na própria tabela da Metform, a gente tem, de acordo com a espessura da forma que a gente está utilizando, né, e qual o tipo de forma, que no nosso caso é a MF75, ela tem uma tabela, tá, de propriedades físicas para a forma lá para uma largura de 1 metro. Tá? Então, no nosso caso, a espessura da forma que a gente está usando lá, de acordo com a aula 1 que a gente dimensionou a laje steel deck, a gente está usando uma forma de 1,25 milímetros de espessura. E aqui, ó, a gente tem justamente a área de aço dessa forma que a gente vai precisar, que no nosso caso é 1.771 milímetros quadrados por metro, que no caso 1.000 milímetros, né? Aqui no caso, passando de centímetro quadrado, né, de milímetro quadrado para centímetro quadrado, dá 17,71 centímetro quadrado por metro. E passando de centímetro quadrado por metro para centímetro quadrado por centímetro, dá 0,1771. Tá? Então, essa área de aço que a gente vai estar utilizando. No caso, a forma, ela é de aço ZAR 280, ou seja, a tensão de escoamento do aço é de 280 MPa, ou 28 kN por centímetro quadrado. Tá? É um dado que a gente vai precisar aqui, ó, tanto nessa parcela de cima quanto na parcela de baixo. E qual que é a outra parcela que a gente precisa entender aqui? Tá? É justamente essa parcelinha da fórmula aqui, ó, que é essa somatória de área de aço. Mas o que é essa somatória de área de aço? Se a gente pegar essa imagem aqui, tá, a gente tem que entender com calma o seguinte. Qual que é a área de aço que está contribuindo para combater esse cisalhamento? A área de aço da forma, que é essa parcela separada, tá? Que a gente pode considerar dependendo da situação, no nosso caso, uma viga perpendicular à laje e com forma contínua. Então, beleza, a gente está considerando essa forma de aço contribuindo para o cisalhamento. Só que essa forma de aço ela não entra nessa parcela de AS. Apesar de ser uma área de aço, né, mas ela não entra nessa parcela de somatória do AS.
Tanto é que ela está fora aqui da somatória, ela é separado, né? Como AF. E o que seria esse AS? Tá? É duas principais parcelas que a gente tem. A armadura da tela que a gente está usando na retração, que a gente já escolheu anteriormente. Tá? Então a tela vai passar por cima aqui também dessa região da viga mista, ok? Então ela é uma área de aço que vai combater esse cisalhamento. E aqui um pouco abaixo, né, está representado nessa figura como sendo a AR, que seria uma armadura adicional aí, né? Então o que acontece? A priori, a gente vai ter uma primeira hipótese, que é o quê? Considerar apenas a armadura da tela. Porque a gente ainda não determinou se vai precisar dessa armadura adicional aqui. E se a armadura da tela já for o suficiente para combater esse cisalhamento? Tá? Então, essa primeira hipótese é o quê? Considerando apenas a armadura da tela, onde o AS total é o quê? A armadura da tela mais a armadura aqui, né? Que seria essa armadura adicional um pouco abaixo. Tá? No entanto, para essa primeira análise que a gente vai fazer, é considerar apenas a armadura da tela. A gente não sabe se ela já é o suficiente para resistir a esse cisalhamento. Então, qual que é a tela que a gente está usando? A gente está usando a tela Q75. Tá? Então, se a gente voltar lá na tabela da tela, né, qual que é a área total dessa armadura da tela aí? 0,75 centímetro quadrado por metro. Ou, passando de centímetro quadrado por centímetro, que é a unidade que a gente está usando, é 0,0075 centímetro quadrado por centímetro. Onde a armadura da tela é o CA60, que é 600 MPa de tensão de escoamento, ou 60 kN por centímetro quadrado, tá? Que é justamente a tela, né, que a gente está usando lá na armadura de retração que a gente fez agora há pouco aí. Né? Se vocês voltarem alguns minutos aí, a gente fez essa verificação justamente na primeira parte da aula. Bom, então substituindo esses dados, né, a gente vai ter o que aqui? O FCTK inferior, que é os, né, 0,18, tá? Quilonewton por centímetro quadrado. E aqui, ó, o ACV, que é o 6,5 centímetro quadrado por centímetro que a gente está usando daquela área de concreto resistindo ao cisalhamento, sobre o gama C do concreto, que é 1,4, mais a somatória das áreas de aço que a gente está usando contribuinte para resistir a esse cisalhamento, que no nosso caso aqui só está a parcela da tela de retração, que é qual? A área dessa tela, que é de 0,0075 centímetros quadrados por centímetro, vezes a tensão de escoamento do aço da tela, que é o CA60, que é 60 kN por centímetro quadrado, sobre o fator de minoração da armadura de aço, que é de 1,15, mais a parcela da forma agora, né? Que é a área da forma, que é de 0,1771 centímetro quadrado por centímetro, vezes a tensão de escoamento do aço da forma, que é 28 kN por centímetro quadrado, sobre, né, dividindo ali o coeficiente de minoração da resistência. No caso, é o aço, que é um aço estrutural, então é 1,1, que é o gama A aqui. Beleza? Isso dá para a gente 5,4 kN por centímetro. Agora a parcela de baixo seria essa parcela com relação à biela, né, que o concreto em si está resistindo. No entanto, também tem a parcela da forma, que a forma também ajuda a dar essa resistência, né, nessa parcela da biela. Tá? Então aqui a parcela primeiro do concreto, que é essa primeira parte da conta, o que? 0,2 vezes a área de concreto resistente ao cisalhamento, que é de 6,5 centímetro quadrado por centímetro, vezes o FCK, que no nosso caso é 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama C, que é o fator de minoração da resistência do concreto, que é de 1,4, mais 0,6 vezes a área da forma, que é 0,1771 centímetro quadrado por centímetro, vezes a tensão de escoamento da forma de novo, 28 kN por centímetro quadrado, sobre o fator de minoração da resistência do aço aí estrutural, que é de 1,1. Isso dá para a gente uma força de 5,026 kN por centímetro. Tá? Então, aqui no caso, qual que é a armadura, qual que é a força resistente menor? Justamente, né, a parcela da biela, que é de 5,026 kN por centímetro. Tá? Então perceba o seguinte, tem duas componentes aqui, né? A do concreto em si e a da forma metálica. Tá? E se a gente pegar e analisar aqui, se fosse uma viga, por exemplo, cujo não tem continuidade da forma metálica, ou se fosse uma viga onde as formas estão, a laje está paralelo a ela, a gente não teria essa componente aqui.
tá? E a força resistente seria bem menor, porque sem essa componente aqui, essa força seria na ordem de metade, mais ou menos, né? Tá? Então, percebam a diferença em que a forma metálica contribui muito para a resistência ao cisalhamento nesse caso. Então tem que tomar cuidado na hora de considerar essa laje, essa forma metálica, como sendo contribuinte para a resistência ao cisalhamento. Tá? Então, novamente, as duas componentes, tá, foram importantes para dar essa resistência de 5.026. Mas se não tivesse essa contribuição da forma metálica e fosse somente a parcela do concreto, essa resistência estaria bem abaixo disso daqui. Tá? Bom, então a força solicitante tem que ser menor do que a força resistente, tá? Como a gente já calculou os dois, a força solicitante é 2,47 e a força resistente é o quê? 5,026. Então, se a gente pegar lá, ó, só a parcela do concreto, essa parcela aqui, ó, vamos fazer 0,2 vezes 6,5 vezes 2,5 sobre 1,4. Daí, ó, 2,32. Nesse caso, já não passaria, tá? Não passaria. é, Essa força solicitante de 2,47 seria maior do que a força resistente. Ou seja, o que, que aconteceria nesse caso? Por exemplo, aumentar o FCK do concreto, tá? Para que essa força resistente fosse maior, tá? Então tem que tomar cuidado justamente porque essa forma metálica está contribuindo bastante para a resistência ao cisalhamento. Tá ok, pessoal? Então, a força solicitante foi menor do que a força resistente. Tá? Então atendeu tranquilamente. Só que qual que é o grande porém? A gente tem que verificar a armadura mínima, tá? Onde a armadura efetiva que a gente está usando é qual? É a armadura da tela. Ah, mas não tem a armadura da forma? Não, a armadura da forma ela não entra como o AS, lembra lá? Por mais que a armadura da forma está contribuindo para a resistência ao cisalhamento, ela não está entrando na contribuição como área de aço ali, né, contabilizando em si como o valor de área de aço. Onde a área de aço AS a gente tem que contabilizar somente a área da tela e a armadura adicional que a gente pode utilizar. No nosso caso, qual que é a armadura efetiva que a gente está tendo lá? É justamente a armadura da tela, que é 0,75 centímetro quadrado por metro, que é igual a gente viu aqui no slide anterior, né? Então aqui é 75, dá uma área de 0,75 centímetro quadrado por metro. Bom, e qual que é a área de aço mínima aí? Ela tem que ser maior ou igual a 150 milímetros quadrados por metro ou 0,1 da área de concreto, onde 150 milímetros quadrados por metro é igual a 1,5 centímetro quadrado por metro, ou 0,1% vezes aquele valor lá de 6,5 centímetro quadrado por centímetro, que é a mesma coisa que 650 centímetros quadrados por metro, que é aquela área ACV que a gente já utilizou, que é a área de aço do concreto, contribuindo para a resistência ao cisalhamento. Tá? Então dá aqui 0,65, né? 0,1% de 650 dá 0,65 centímetros quadrados por metro, ou seja, o maior valor é 1,5 centímetro quadrado por metro. Ou seja, a nossa área de aço efetiva, ela não está atendendo a área de aço mínima. Então, qual que é a área de aço adicional que a gente tem que colocar? Opa, a área de aço mínima, que é de 1,5, menos a área de aço efetiva que a gente tem, que é a da nossa tela. Ou seja, ainda falta a gente utilizar lá 0,75 centímetro quadrado por metro. Então, o que a gente pode fazer? Né? Poderia usar uma tela, aquele outro tipo de tela com um diâmetro maior? Poderia, por exemplo, mas aqui eu estou trazendo uma outra solução, que é colocar justamente nessa região aqui, somente da viga mista, uma armadura abaixo da tela, tá? Que seria para, né, contribuir com essa área de aço e chegar na área de aço mínima. Então, qual que é essa armadura? É justamente o 0,75 que ficou faltando. Qual que é a armadura que a gente pode adotar? Vamos pensar no mesmo diâmetro da tela que a gente já está usando. Então, se a gente está usando uma tela que é 75, que é um diâmetro de 3,8 milímetros, então lembrando que a tela Q75 é o diâmetro de 3,8 milímetros por 3,8 milímetros por 150
por 150 milímetros, né, essa malha. Então vamos usar o mesmo diâmetro, né, para aproveitar lá na obra que vai estar com esse diâmetro da tela, a gente já usa esse mesmo diâmetro também para essa área aqui embaixo, tá? Então, qual que é o espaçamento da barra que a gente precisa para atender essa área de 0,75 cm² por metro? Então, é a área de aço de uma barra, que é de 3,8 milímetros, dividido pela área de aço que a gente precisa, que seria essa área de 0,75. Então, aqui no caso, para uma barra de 3,8 milímetros, então a gente está trabalhando aqui, em centímetros, né? Então, aqui no caso daria o quê? Π vezes D2 sobre 4, que no caso em centímetros 0,38 centímetros sobre 4, dividido pela área que a gente precisa, né, essa área adicional que a gente precisa terminar de preencher, né, com essa armadura mínima, que é de 0,75 cm² por metro. Então aqui, né, fazendo essa área de aço de uma barra de 3,8 milímetros por essa área de aço total que a gente precisa por metro, a gente sai em que aqui? 0,15 metros. Tá? Ou seja, a gente precisa, além da tela que a gente está utilizando aqui, que é essa tela Q75, precisamos colocar um pouco abaixo, tá, barras de 3,8 milímetros a cada 15 centímetros. Tá ok? Então é justamente isso que está dizendo aqui, né? As barras de 3,8 milímetros a cada 15 centímetros. Beleza, pessoal? E o que ficou faltando aí? O comprimento de ancoragem. Então perceba aqui, ó, que vai ter essa barra. Aqui no caso a tela, né? A gente não vai ter esse problema com o comprimento de ancoragem, porque a tela vai estar, né? Vai ter continuidade lá na região da laje. Mas essa armadura adicional que a gente colocou, ela tem que respeitar o comprimento de ancoragem, que é tanto do lado direito quanto do lado esquerdo aqui, né? Que seria esse comprimento aqui, LB, e esse outro comprimento aqui, LB. Beleza? Como que a gente faz para encontrar esses dois comprimentos? Através da formulação que a gente já viu anteriormente, né? Tem a parcela do LB mais aqui no final a parcela do L' de B, que é dado por essa outra expressão, tá? Onde o alfa é a interação completa, no nosso caso é igual a 1, o FHD, que é essa força horizontal que está sendo resistido pelos conectores de cisalhamento que a gente já viu lá na aula de conectores de cisalhamento, que é de 2.121 kN. O B sobre B1 mais B2, no nosso caso, é de 0,5, igual a gente viu nessa mesma aula. O FCTK inferior é de 1,8 MPa, igual a gente já calculou. Tá? Então, substituindo aqui no L' de B, tá? Então, o diâmetro da barra, que no nosso caso é de 3,8 milímetros sobre 4. Aqui, a tensão de escoamento da barra, 600 MPa dividido por 1,15, dividido por 1,575 vezes o FCTK inferior, que no nosso caso é de 1,8 MPa, dividido pelo fator de minoração dele, que é de 1,4. Tem que ser maior ou igual a 10 vezes o diâmetro da barra, que é de 3,8 milímetros, ou 100 centímetros. 100 centímetros não, 100 milímetros, né? Essa parcela aqui vai dar para a gente 244,76 milímetros. Beleza, é maior que os dois valores. Então a gente pode ir lá na parcela do LB agora e substituir, né? Então quem que vai ser aqui, ó? NM vezes o alfa vezes o FHD sobre o N. O NM e o N é aquele mesmo que a gente já tinha discutido anteriormente quando a gente foi calcular a força solicitante. Que o NM é o número de conectores na região que a gente está analisando, tá? O comprimento, e o N é justamente o número de conectores do momento nulo até o momento máximo, que no nosso caso os dois é igual a 45. Beleza? Vezes o alfa, que é 1, vezes a força horizontal, que é 2.121 kN, vezes essa relação B1 sobre B1 mais B2, que é 0,5 no nosso caso, dividido pela parcela ali do concreto, que é 0,85 vezes o FCD, que no nosso caso é 2,5 kN por centímetro quadrado, sobre 1,4, que é o fator de minoração do concreto, da resistência do concreto, vezes o TC, que é a altura da laje de concreto acima da nervura, que no nosso caso é 6,5 centímetros. Mais aqui, ó, a parcela L' de B, que é justamente a que a gente acabou de encontrar, 244 milímetros, ou, como a gente está usando aqui em centímetros nessa conta de baixo, 24,48 centímetros.
Tá? Isso vai dar para a gente um LB, esse comprimento de ancoragem, de 131,96 centímetros. Então, arredondando, né? 132 centímetros esse comprimento de ancoragem. Então, a nossa barra de 3,8 milímetros, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui é barra de 3,8 milímetros a cada 15 centímetros, tá? E o comprimento dela vai ser 132 centímetros para o lado esquerdo, a partir do eixo central aqui da viga, do perfil metálico, e 132 milímetros para o lado direito, a partir do eixo central da viga do perfil metálico. Tranquilo, pessoal? Então, foi essas verificações que a gente fez com relação a todas essas armaduras complementares. Ficou faltando quem? A armadura de continuidade aqui no caso, né? Que seria essa última armadura. E como que é dada essa armadura de continuidade? Então, essa armadura ela depende principalmente de dois casos principais. Quando a gente tem uma viga tendo continuidade se apoiando em outra viga, tá? Ou quando a gente tem uma viga tendo continuidade, né? Ou tendo apoio do lado esquerdo e do lado direito de um pilar. E essa armadura de continuidade é justamente para combater, né, essa tendência de continuidade da viga que vai, né, tende a surgir o quê? Fissuras na parte ali da laje, tá? Então essa armadura de continuidade é para combater essas fissurações que podem ocorrer devido à tendência de continuidade das vigas, seja numa viga apoiando em outra viga ou de uma viga apoiando dos dois lados de um pilar. Beleza? Então seriam essas duas principais situações. Aqui a gente tem justamente um esquema, né, que é do livro, né, que eu utilizo aí bastante para a parte de estrutura metálica, que é do Ricardo, da Ana Lídia e do Rodrigo, que é esse livro aqui, né, Dimensionamento de Elementos Estruturais, Aço e Mistos de Aço Concreto, tá? Então aí a gente tem um esquema bem interessante, que é o seguinte: qual que seria, como que a gente encontra essa armadura, qual que seria, aonde que a gente tem que posicionar essa armadura. Então esse esquema aqui ele traz de maneira bem simples para a gente entender. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma viga que está tendo apoio dos dois lados de um pilar. Então a gente tem o que? É que colocar essa armadura de continuidade nessa região, onde essa armadura vai ter um comprimento que a gente tem que utilizar esse comprimento mínimo, que é dado aqui no caso para o lado esquerdo, né, dessa armadura, e para o lado direito esse comprimento. Onde para o lado direito seria o comprimento dessa laje do lado esquerdo sobre 8, tá? Ou o próprio comprimento da viga aqui, né, do lado esquerdo dividido por 8, tá? No caso da viga até o próximo apoio mesmo, até o outro pilar. E do lado direito a mesma coisa. O comprimento da armadura tem que ser igual ao comprimento da viga do lado direito dividido por 8. E a gente tem o que a gente chama de BT, que seria essa largura que a gente tem que posicionar essa armadura lá dentro, tá? Que é dado por essa cota aqui. Então esse BT seria uma faixa de largura que a gente tem que posicionar as armaduras de continuidade dentro dessa faixa. Então não pode posicionar fora dessa faixa. Qual que é a largura dessa faixa? Então depende justamente do comprimento da laje do lado esquerdo, que seria essa L2 aqui, ó, tá vendo aqui embaixo a cota, mais o comprimento da laje do lado direito, que seria o L3, dividido por 32. Então seria esse comprimento, tá, dessa faixa. E a mesma coisa se repete aqui para as outras situações, tá? Então, por exemplo, esse caso central aqui, onde você tem continuidade tanto dessa viga horizontal chegando dos dois lados do pilar, como dessa viga vertical chegando dos dois lados do pilar, então você vai ter uma malha de armadura de continuidade nas duas direções, porque você está tendo continuidade dos dois lados do pilar, tanto na vertical quanto na horizontal. Se for somente na vertical, que é igual esse caso aqui da direita, é exatamente igual na horizontal ali em cima, tá? Só mudou aqui a direção, né? Então você vai ter ali comprimento da viga superior sobre 8, comprimento da viga inferior sobre 8 para achar o comprimento da barra total, beleza? E a largura ali da faixa de trabalho que você tem que posicionar a tua armadura é justamente o comprimento da viga superior mais o comprimento da viga inferior, né, ou da laje, dividido por 32. Tá? Então, aplicando no nosso caso, como que a gente acha a armadura em si? Então, a armadura é dada por essa formulação aqui, onde a gente precisa levar em consideração
alguns dados geométricos, né? Então, o FCT, tá? Efetivo, que é dado aqui por 3 MPa, tá? Que é a resistência média efetiva à tração do concreto no momento em que se formam as primeiras fissuras. Então, aqui a gente tem uma recomendação da própria bibliografia para utilizar aí 3 MPa para esse FCT efetivo. O BT é justamente aquela largura colaborante que a gente acabou de falar ali. O TC é a altura da laje acima da nervura. E esse sigma ST é justamente a tensão da armadura imediatamente após a ocorrência da fissuração. Tá? Então, essa tensão na armadura é dada como? Por 810 vezes a raiz aqui da abertura máxima de fissura que a gente pode ter, de acordo com a nossa classe de agressividade ambiental, vezes o FCK elevado a 2/3, dividido pelo diâmetro da nossa barra. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão de escoamento da nossa armadura, tá? Onde o diâmetro da barra, né, de continuidade ele tem que ser menor ou igual a 20 milímetros. Tá? E o WK, que é o limite de abertura de fissura, depende da classe de agressividade ambiental. Tá? Então, para o nosso caso, analisando aqui, a gente não vai necessitar de uma armadura de continuidade. Por quê? Porque aqui a gente está nessa planta, a gente tem pilar somente nessas 4 extremidades. Ou seja, a gente não tem viga dando continuidade, né, pro lado na vertical e na horizontal do pilar, em nenhum dos 4 cantos. E também essa viga aqui que está apoiando nessa viga vertical, ela também não está dando continuidade ali, né, pro lado direito. Então a gente não teria necessidade de usar essa armadura de continuidade neste caso. No entanto, vamos fazer uma hipótese para ficar interessante de vocês entender como é que se calcula aí. Vamos supor, né, que a gente tivesse um pilar aqui, ó, nessa região, ou seja, está tendo agora continuidade, né? Não a mesma viga, como eu digo continuidade, não estou querendo dizer que essa viga é a mesma, né? Esse perfil está sendo o mesmo perfil. Não, ele está apoiando aqui no pilar e do outro lado está tendo um outro perfil se apoiando também no mesmo pilar. Então é essa continuidade que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo que é o mesmo perfil passando direto aqui acima do pilar ou alguma coisa do tipo. Não, continuidade que eu digo é que os dois perfis estão se apoiando nesse mesmo pilar. Beleza? Bom, então no nosso caso, agora a gente tem continuidade nessa viga vertical aqui. Então a gente tem que posicionar o quê? Armaduras aqui de continuidade. Como que a gente calcula isso? Primeiramente, vamos encontrar a largura da faixa de contribuição BT, que é dada pelo quê? Pela laje superior mais a laje inferior dividido por 32. E o comprimento da armadura, tanto do lado esquerdo, que seria aqui, né, essa parcela do L1 sobre 8, quanto para o lado direito, né, de L2 sobre 8. Tá? Então, o BT nosso é qual valor? É 386 centímetros, que é o vão dessa laje L1, mais 386 centímetros, que é o vão da laje L2, dividido por 32. Então, essa largura BT aqui é de 24 centímetros aproximadamente. Então, a gente tem que posicionar a nossa armadura dentro, no máximo, dessa faixa de 24 centímetros. Não podemos distribuir ela, por exemplo, a 50 centímetros, que já está fora dessa faixa de contribuição que está ocorrendo, essa tendência de continuidade. Beleza? Então seria essa distância máxima aqui para essa faixa. Aqui no desenho não está muito bem representado, mas essa faixa de contribuição, na verdade, começaria aqui desde o início da laje. Tá? Então aqui no caso ela está representada como se fosse ali da face interna do perfil, mas na verdade essa região, essa largura de contribuição, tá, é da face ali do início da nossa laje, tá? Que no nosso caso é de 24 centímetros, ok, pessoal? E qual que seria o comprimento da armadura, então? Seria a parcela de cima, ou que eu estou chamando da parte esquerda da armadura, mais a parcela da parte de baixo, ou a parcela do lado direito da armadura, né? Olhando aqui de frente, né? A nossa viga. Então seria o quê? L1 sobre 8 mais L2 sobre 8, que dá ali aproximadamente 96,5, arredondando ali 100 centímetros esse comprimento total para a nossa barra. Bom, e qual que é a nossa barra? Qual que é o diâmetro que a gente vai precisar? Qual que é o espaçamento? Quantas barras a gente vai precisar? Então, retornando da nossa fórmula, né, para a gente achar o AS, a gente precisa primeiramente achar qual que é essa tensão na armadura de aço no momento que acontecer
essas primeiras aberturas, esse momento da fissuração, né? Então, o FCT efetivo a gente está usando 3 MPa, o BT nosso, que é essa largura da faixa de 24 centímetros que a gente acabou de calcular, e a altura da laje de concreto acima da nervura, 6,5 centímetros. A tensão aqui no caso, na armadura imediatamente, né, após a ocorrência da fissuração, vai ser dada por essa expressão que a gente já viu, onde 810 é, né, sobre aqui, que multiplica a raiz de 0,3, que no caso 0,3 que a gente está trabalhando com uma classe de agressividade ambiental igual a 2. Então a abertura máxima é de 0,3 milímetros. Tá? Então é por isso que está 0,3 ali. Vezes o FCK, que é 25 sobre 2 terços, dividido pela barra. Então aqui eu estou adotando, estou já supondo que vai ser uma barra o quê? De 8 milímetros. Beleza? Isso tem que ser menor ou igual que a tensão de escoamento da armadura, que é de 500 MPa. Então perceba o seguinte, aqui a gente está adotando em quais medidas, tá? Em quais unidades de medida que a gente está trabalhando? 0,3 milímetros, ou seja, se a gente está trabalhando na abertura aqui de 0,3 milímetros, o diâmetro da nossa barra também está em milímetros e o FCK está em MPa, que é Newton por milímetro quadrado. E aqui a tensão de escoamento da barra também está em MPa, que é Newton por milímetro quadrado. Então as unidades estão compatíveis. Bom, então aí vai dar uma tensão de 458,65 MPa, que é menor do que 500. Então tá ok, tá? Se não fosse, teria que pensar em aumentar esse diâmetro da barra, fazer alguma modificação para diminuir essa tensão, tá, na armadura, beleza? Bom, então qual que vai ser a área de aço? Substituindo lá nessa primeira equação, vai ser o quê? 0,72 vezes o FCT, que no nosso caso é 3 MPa ou 0,3 kN por centímetro quadrado, que multiplica 24, que é a largura da nossa faixa de distribuição da armadura de continuidade, que é 24 centímetros, que multiplica a altura da laje acima da nervura, que é 6,5 centímetros, dividido pela tensão que a gente acabou de encontrar na armadura, após a ocorrência da fissuração, que é de 458 MPa ou 45,86 kN por centímetro quadrado. Isso dá para a gente uma área de 0,78 centímetro quadrado, né, de área de aço necessária. Opa, se uma barra de 8 milímetros tem aí aproximadamente 0,5 centímetro quadrado, então a gente precisa, para atender essa área de 0,74 centímetro quadrado, a gente precisa de pelo menos duas barras de 8 milímetros com um comprimento de 100 centímetros que a gente acabou de encontrar, né, esse comprimento que a gente precisa para atender o mínimo, tá? Então a gente precisa de uma área de aço de duas barras de 8 milímetros distribuída dentro dessa faixa de 24 centímetros da face ali do nosso pilar, da nossa laje, tá? Então a gente tem que colocar duas barrinhas lá, que seria mais ou menos esse esquema aqui, tá? Então colocar duas barras de 8, a gente pode entender que pode ser um espaçamento, por exemplo, de 10 centímetros, que aí estaria dentro dessa largura de 24, né? Então, para atender essa largura de 24, a gente poderia colocar um espaçamento de até 12 centímetros uma da outra, né? Então, colocando um espaçamento de 10 centímetros uma barra da outra, ainda estaria dentro dessa largura, dessa faixa de 24 centímetros. E o comprimento total da barra vai ser de 100 centímetros, né? Tanto 50 aqui para a parte superior, como 50 para a parte inferior, ela posicionada no centro do eixo aqui da nossa viga. Beleza? Poderia não ser, né? Dependendo se esse vão aqui dessa laje superior fosse maior, então o comprimento da barra, né, a partir do centro aqui do eixo da viga, poderia ser maior do lado de cima do que para o lado de baixo. Nesse caso foi igual e é 100 centímetros e é dividido 50 para um lado e 50 para o outro, porque a laje tem o mesmo vão, mas poderia não ser. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí. Eu peço que você deixe o joinha, deixe o comentário para estar contribuindo com mais vídeos como este.